Vamos que vamos, galera. Vamos para mais um podcast do esporte e falar desse primeiro jogo da 37ª rodada, São Paulo e Internacional. O Inter saiu com a vitória do Morumbi e o torcedor são paulino termina o jogo com vaias para a equipe tricolor paulista, né? Um momento muito delicado, tumultuado, difícil. Eu me arrisco a dizer que o Rogério Ceni não vai permanecer na próxima temporada. Me arrisco a dizer já e talvez que minha língua, como várias e várias vezes vinha acontecendo aqui no podcast, né? Mas o ambiente vai ficando cada vez pior, né? E o Rogério Ceni, ele mesmo, antes dos jogos decisivos das Copas, ele já ficava com aqueles discursinhos enigmáticos, né? Perguntava se ele ia ficar, ele ficava naquela de ficar desviando o assunto, enfim, que por um momento chegou até a ficar irritante, né? Chegou até a ficar irritante. Pô, toda a coletiva, mesmo papo, né? Eu falei, pô, fala logo se vai ficar ou se não vai, pô. Pelo amor de Deus, ficar com esse discursinho enigmático é tudo que a equipe e que o torcedor não precisa, né? E eu me arrisco a dizer que ele não deve ficar, eu acho. E mais por. Não é nem pela questão, talvez, da gestão, da diretoria, é muito mais, eu acho que por um aspecto pessoal, profissional do Rogério Ceni. Eu acho que ele deve estar chegando à conclusão cada vez mais, se já não chegou a essa conclusão, de que treinar o São Paulo, um clube que ele tem tanto carinho, tanto amor, onde ele foi um ídolo gigantesco, não tá dando certo, né? Já não deu certo na primeira passagem, muito embora eu acho que ele foi sacaneado na primeira passagem. A segunda passagem com mais tempo, com mais respaldo e até com contratações caras, se é que a gente pode dizer assim, porque não foram baratas. Ah, mas o Patrick, né? Foi o Patrick que veio, sim, que não foi contratado. Patrick não, foi o do Atlético Paranaense, o Nicão, né? Ah, mas não contratou o Nicão. Mas, pô, mas paga um salário absurdo pro Nicão. É a mesma coisa, cara. Você não paga pra tirar o cara do outro time, mas você paga pra trazer. Paga salário, paga luvas, enfim. Então, assim, investiu caro e o elenco não tá correspondendo. Não é de longe aquilo que o torcedor esperava. E, assim, até a gente... Eu já falei aqui, assim, eu vejo muita... E eu acompanho muito Barolo. Ele fala que o elenco é uma porcaria e tudo mais. Eu não concordo totalmente. O São Paulo, ele tem elenco que, cara, minha opinião, assim, ele é melhor. O elenco do São Paulo é melhor que, pelo menos, se não, cara, mais da metade do Campeonato Brasileiro, da Série A. Os times da Série A, eu acho que o São Paulo tem um elenco, nome, jogador. Não é time, né? Não é time jogando junto. Tem um elenco melhor que, pô, mais da metade do Campeonato Brasileiro. Agora, se isso corresponde dentro de campo ou não, e aí eu não tô passando pano, né? Porque o Barolo, ele fica maluco, né? Ele fica maluco, fala, pô, essa galera passador de pano, né? Viúva de Rogério Ceni, viúva de Fernando Diniz, que fica passando pano pros jogadores, pro Rogério Ceni, não é passando pano, assim, eu acho que a gente ele é um torcedor apaixonado e a missão dele como torcedor apaixonado é justamente essa, extravasar a sua paixão. A gente tem uma missão de avaliar o São Paulo olhando de fora, né? Olhando de fora, não como torcedor, mas avaliando esportivamente. E esportivamente, fato que o momento é ruim, é péssimo, mas o São Paulo, com esse mesmo elenco, já apresentou muito mais por várias e várias vezes ao longo do próprio Campeonato Brasileiro. O que acontece com o elenco neste momento, eu não sei, talvez seja um reflexo de algo que o próprio, e eu vou citar o Barolo mais uma vez, que ele fala em toda a live dele, que tem muitos jogadores que vão sair do São Paulo já, né? Já foram contratados por equipes europeias, estão com a cabeça na Europa, né? Alguns talvez estejam até com a cabeça nas férias, porque tá chegando o fim do ano, enfim. Pô, não dá pra. Pô, eu não vou ser leviano e te falar, pô, é isso. Mas, cara, é a impressão que passa, né? Alguns jogadores é a impressão que passa. Enfim, o Internacional, ele foi melhor a partida inteira, abriu o placar e teve chance para aumentar, só não aumentou porque eu acho que faltou um pouquinho de capricho, né? Um pouquinho de, né, acertar os detalhes. O São Paulo chega ao gol de empate, mas aí assina tricolor, é o karma, né? O Igor Gomes, ele faz um golaço, cara.
Mas aí tem uma falta do Nestor em cima do Moledo na jogada. E foi falta mesmo, tá? Falta mesmo. Cara, assim, o momento é ruim, os jogadores às vezes não têm cabeça, cara. Assim, eles, cara, não sei o que acontece, cara. Assim, a leitura do jogo, enfim, não tô querendo dizer que é irracional, nada, nem nada disso, assim. Falta um pouco de maturidade, né, nessas decisões. Porque era um lance que, cara, era o ataque do São Paulo. Pra que ele faz essa falta? E foi falta mesmo, pra mim foi falta, não tem polêmica não. Foi falta mesmo. Foi falta de, cara, um pouquinho mais de maturidade, malandragem, nem malandragem, porque era o ataque do São Paulo, não era o São Paulo se defendendo. Era o São Paulo atacando. Ele não tem que fazer uma falta, ele tem que sair da marcação, né? E aí o São Paulo perdeu a melhor chance de empatar o jogo. O Inter até chega a fazer o segundo gol no finalzinho da partida, mas estava impedido e terminou por isso mesmo. E terminou com o time vaiado, xingado pelo torcedor que foi ao Morumbi. E o momento é extremamente complicado. O São Paulo se complica nessa missão de buscar essa vaga para Libertadores, pré-Libertadores, né? Porque há 2 semanas atrás, o momento do São Paulo ele era legal. Assim, o São Paulo vivia um bom momento. E eu até cheguei a falar, pô, pelo momento e pelo momento que via as equipes que estavam à frente, né, Galo, por exemplo, o Atlético Paranaense, foi, pô, dá pro São Paulo chegar numa fase de grupos. Daria naquele momento, pelo momento das equipes do bolo, né? Só que agora o momento do São Paulo se inverteu, é um momento péssimo. São 2 vitórias, são 2 derrotas consecutivas, uma em pleno Morumbi. O Internacional com esses 3 pontos fica muito próximo de garantir a vice-colocação, né? O segundo lugar do Campeonato Brasileiro ainda não está matematicamente garantido, mas fica muito perto de garantir esse segundo lugar. O Inter vai brigar para isso. Pro Inter não vale mais nada. O segundo lugar vale muita grana. Eu disse que eu ia procurar informação de quanta grana que estava valendo, né? Eu não procurei ainda. Eu peço desculpas ao torcedor, mas eu vou procurar. Assim, é uma bolada considerável, tá? Parece que não tá valendo nada. Por um time que vai disputar a Libertadores no ano que vem, na fase de grupos, vai disputar a fase de grupos da Libertadores, é uma bolada interessante. Se não for para contratar, para pagar dívidas, né, para pagar qualquer coisa que possa estar atrasada dentro do seu elenco, com funcionários do clube que fazem a máquina do clube funcionar. Então é uma grana importante. O Inter vai buscar essa grana. E tem essa missão justa em respeito à competição, em respeito às equipes que estão disputando com o São Paulo. O Inter tem que entrar para competir. Ele tem essa missão, de mais do que mas não, assim, o mais importante é garantir a segunda colocação e a receita que vem com isso, a premiação. Mas além disso tem o aspecto esportivo. Pô, vou largar a mão? Tem times que estão brigando por muita coisa, tem times que estão na torcida justamente para o Internacional fazer o seu papel para que, né, eles tenham chance de buscar uma Libertadores. Os rivais do São Paulo, no caso. O Internacional foi lá, fez seu papel, jogou contra um time que, cara, pouco combatível, um time que parece que está em ritmo de festa já. Parece que o São Paulo ganhou o Campeonato Brasileiro. E a verdade é que não ganhou. É um time, cara, sonolento, devagar. O gol do Inter, cara, para quem não viu, eu faço convite. Procure o gol do Internacional, cara. Assim, os caras saem tocando bola e a defesa do São Paulo fica olhando, ninguém faz uma cobertura para tentar diminuir espaço, ninguém dá um bote para tentar tirar a bola. Não, eles simplesmente vão tocando bola e chegam ao gol, né? Gol do Maurício, cara, trocando passes com muita tranquilidade. E não, assim, não é uma troca de passes veloz, tá? Não, pode parecer que os caras fizeram troca de passe numa velocidade que não deu para acompanhar. Não, assim, eles saem trocando bola, tranquilo, né? O time do São Paulo só olhando, até uma certa parte do campo é aceitável você olhar, né? Porque senão você deixa espaço atrás, mas à medida que o time vai recuando, é hora, né, de você fechar os espaços, tentar forçar um erro de passe. Se você não vai dar o bote, você diminui o espaço para tentar. E assim, não precisa ser nenhum gênio da tática do futebol. Se você não quer dar o bote para os caras te dar um drible desconcertante e pegar nas costas vazio, você vai fazendo o quê? Você vai diminuindo espaço,
você vai diminuindo espaço forçando o cara a errar o passe. E o esquema defensivo do São Paulo, a defesa do São Paulo, cara, não contestou absolutamente nada, como não contestou em várias outras jogadas. O goleiro do São Paulo, o Felipe Alves, que é contestado por torcedores, né? Fez mais uma grande atuação, na minha opinião. Ele fez defesas importantes, como vem fazendo nos últimos jogos. Não passa muita segurança, ele é meio, né, assim, às vezes ele é um pouco estabanado, mas ele vem fazendo defesas importantes. E nessa partida contra o Inter, mais uma vez, ele fez suas defesas, né, salvou o São Paulo, de repente, de tomar uns 2-3-0, e o torcedor perdeu a paciência. O torcedor perdeu a paciência, vaiou, porque via essa possibilidade de Libertadores. A possibilidade ainda existe, mas ela vai ficando cada vez mais remota, né? Porque se você olha para a tabela, passa uma falsa impressão de que o São Paulo está perto ainda, né? E, assim, tá um ponto, né? Tá um ponto do Atlético Mineiro, que é o primeiro, que é o oitavo colocado, né? Mas os rivais vão jogar ainda. É aí que tá. Então o São Paulo vai passar a rodada torcendo contra os rivais para se manter nessa situação. Vai ter que, pô. E o momento dos rivais também não é dos mais bacanas, né? Então, assim, apesar de torcer por uma combinação de resultados, essa torcida não é uma parada maluca, né? Não é uma parada maluca. Assim, pô, o Galo, por exemplo, vai enfrentar o Cuiabá. Mas o Galo perdeu agora jogando no Mineirão e também saiu vaiado, né? O Botafogo jogando em casa, pô, vai jogar contra o Santos. O Botafogo não costuma não costuma ter bons resultados jogando no Newton Santos. Então esses dois são jogos que eu acho que, pô, se o Atlético Mineiro estivesse jogando contra um time de meio de tabela com poucas pretensões, vai jogar contra o Cuiabá, que quer afastar de vez o risco de rebaixamento. Os caras vão jogar a vida nesse jogo contra o Galo. Então, esse é um jogo difícil. Eu acho que o adversário, o rival mais complicado é o Fortaleza. O Fortaleza vai pegar o Bragantino, equipe que não vive um bom momento também. E o Fortaleza tem grandes chances de vencer o Bragantino. Jogando em casa, na Arena Castelão, tem grandes chances de sair com uma vitória, de sair com 3 pontos. E aí sim complica um pouquinho mais, né? Complica um pouquinho. Fica muito perto ainda do São Paulo, mas é momento. A gente avalia momento. É óbvio que o momento pode se inverter de uma hora para outra. É óbvio que isso pode acontecer, mas o clima tá muito ruim. Esse que é o problema. O clima tá muito ruim. Não é uma coisa assim que o torcedor ele tá assim, pô, vamos fechar o olho para tudo isso que está acontecendo e vamos dar uma colher de chá. Nós vamos apoiar o time até o final e depois, se não se classificar, a gente vai fazer a vaia, a gente vai fazer nosso protesto. Não, o time ele perdeu a paciência. O time não, o torcedor ele perdeu a paciência. Não é algo assim, pô, de repente eles pensam, pô, tô sem paciência, mas vamos apoiar, vamos fazer esse esforço, né? Até o final do campeonato para a equipe buscar, né, ter motivação para buscar essa vaga. O momento não é legal, mas a gente vai dar a nossa força, a gente vai fazer o nosso papel. Não dá, assim, chegou um momento que o torcedor perdeu a paciência. O torcedor São Paulino perdeu a paciência. Então, cara, assim, eu vejo que pro São Paulo a vaga vai ficando cada vez mais distante, né? Fase de grupos eu acho que moiou, cara, moiou, mas sim, eu falei e vou repetir. Eu venho falando uma equipe aqui, numa outra semana eu falo de uma outra equipe e eu posso queimar a língua tranquilamente. Isso vem acontecendo várias vezes com esse grupo de equipes, de times que estão disputando, estão pleiteando essas vagas para a Libertadores, essas 3 vagas, né? Uma direta na fase de grupos e 2 na pré-Libertadores. Há quem diga, assim, há alguns críticos, alguns comentários que dizem que é melhor o São Paulo nem ir para a pré-Libertadores, porque senão existe o risco de não se classificar para a fase de grupos e aí é mais uma crise que vai se gerar. Então, assim, pegando que o São Paulo fez uma boa Sul-Americana, apesar de perder a final, fez uma boa Sul-Americana, fez a fase de grupos, por exemplo, jogando com o time reserva, se classificou tranquilamente. Então, assim, é melhor ir direto para a Sul-Americana, porque lá o São Paulo tem condições de disputar, de chegar à final, de conquistar um título internacional. Tem algumas pessoas que falam isso. Eu sou da tese que, assim, o São Paulo tem que buscar uma pré-Libertadores, né? Assim, pouco importa. Mas corre, assim, é sempre complicado, porque
o São Paulo, jogando a pré-Libertadores, vai enfrentar equipes de nível de Sul-Americana. Isso sem dúvida. O problema é que a pressão é muito maior, né? E o São Paulo, quando tem a pressão maior, como aconteceu na final da Sul-Americana, acabou cedendo a pressão. E aí o torcedor fica maluco, né? O torcedor fica maluco. Enfim, pro Internacional uma grande vitória, né? Só não foi por mais, porque faltou um pouquinho mais de capricho. E pro São Paulo um momento muito delicado. Eu acho que, cara, não é de hoje que a gente... Se pegar podcast meu de 2 anos atrás... Pô, eu já... Há 2 anos atrás, hein? Pô, sei lá se é 2, 3 anos. Eu acho que dá pra colocar na conta até 3 anos, cara. Pegar podcast de 3 anos atrás, eu já falava que... E não só eu, né? Todo mundo pô, que acompanha as equipes paulistas e acompanha o São Paulo, pô, a gente vai falando, pô, o problema do São Paulo não é só jogador, não é só treinador, não é só comissão técnica. O maior problema do São Paulo é gestão. É gestão. E o grupo político vai se perpetuando, vai se mantendo, então uma hora a conta vai chegar. Uma hora a conta vai chegar. A dívida do São Paulo do ano que vem, eu não sei não. É uma dívida que vai estar entre as maiores do Brasil. Imagino eu. Vai estar entre as maiores do Brasil. O grupo político é o mesmo. Já mostrou ser um grupo político que que não vai mudar nada. Não vai mudar nada a forma de gestão do futebol do São Paulo. Então, o ano que vem pro São Paulo é um ano muito delicado, cara. Assim, a menos que venha um treinador e como vem acontecendo com o São Paulo. Eu acho que é isso que eles estão contando que vai acontecer. A gestão são paulina, conselheiro, diretor de futebol, presidente, eu acho que é isso que eles estão achando que vai acontecer. Eles olham para o Santos, pô, o Santos é um rival paulista, passou vários perrengues, vários momentos de dificuldade, todo ano o Santos, né, consegue se manter, traz treinador, enfim, com um elenco mais humilde, mais enxuto, ele sempre se mantém ali, né, numa situação de razoável tranquilidade, né. Eles olham para o Santos, eles imaginam que o mesmo vai acontecer com o São Paulo, como já aconteceu nas últimas temporadas. Então, assim, vem um Dorival Júnior, vem um Fernando Diniz, vem um Crespo, vem um Rogério Ceni, né? Que veio no ano passado num momento muito delicado, salvou o time do risco de rebaixamento. Então, cara, assim, eu acho que é isso que eles estão contando. Eles estão acreditando que se a coisa apertar, se a coisa ficar ruim, a gente vai trazer um treinador. Esse cara vai dar um jeito, vai garantir pontos suficientes ao São Paulo para que não corra risco do rebaixamento. Talvez eu acho, sim, eu acho bizarro, né? Acho bizarro. Eu não acho que esse é o objetivo da diretoria, mas deve ser o plano de contingência dos caras, né? O plano de contingência. Pô, óbvio que a gente quer ganhar título. É difícil competir com as equipes mais ricas, é difícil. Mas eliminamos o Palmeiras, né? Essa temporada na Copa do Brasil. Por que não sonhar, né? Às vezes eles estejam com essa mentalidade também. O problema é que essa mentalidade vai levando o São Paulo por um caminho que não é de hoje, que a gente fala aqui. Eu falei, pô, se pegar podcast meu há 3 anos atrás, eu já falava sobre isso, cara. Quando eles mandaram o Fernando Diniz embora, eu falei sobre isso, cara. Houveram vexames? Sim. Mas o maior problema do São Paulo não é treinador, não é só jogador. É óbvio que tem alguns jogadores que não correspondem às expectativas. Isso é óbvio, isso em toda equipe acontece. Isso não é exclusividade do São Paulo. Todas as equipes do Brasil tem sempre um jogador que não corresponde às expectativas. Pô, se a gente pegar... Eu tava falando aí, quando eu falei do título do Palmeiras, eu falei, cara, esses caras que vieram essa temporada, essas contratações aí, essas oportunidades de mercado, né? Os gringos que vieram, não vieram barato pro Palmeiras. E eles até hoje não corresponderam à expectativa. Tem torcedor palmeirense que não tem paciência com os caras mais. Então assim, você traz um cara, ele é caro, especialmente o Flaco Lopes, né? Ele foi muito caro. E, cara, ele de longe, ele comete erros dentro de campo que é de uma bizarrice que não corresponde ao que foi pago por ele. A expectativa criada pelo que foi pago por ele. Então, assim, jogadores que não correspondem,
né, que foram contratados para resolver um problema e não correspondem, isso tem de sobra no Brasil inteiro. E, pô, eu acabei de citar o campeão brasileiro. Então isso não é exclusividade apenas do São Paulo, né? Todas as equipes vão ter problemas com os jogadores. Mas por isso que eu digo, e aí cabe a gestão. A diferença do Palmeiras. E assim, não tô querendo comparar o Palmeiras com o São Paulo, senão o torcedor vai ficar maluco, né? Mas, cara, a maior diferença é a gestão. Infelizmente, pro torcedor tricolor, não tem como a gente fugir disso, cara. Tipo, pô, aí o torcedor, ele vai por caminhos que são caminhos que... Justamente esses caminhos que colocaram o São Paulo na condição que está. Quando você começa a comparar o São Paulo com o Palmeiras, com o Corinthians, com qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Ah, mas a gente é tricampeão mundial, a gente é tricampeão de Libertadores, a gente é o maior campeão internacional do Brasil. Né? Então, assim, os caras eles fecham o olho pro problema porque ninguém está provocando ninguém, a gente está fazendo uma constatação. Hoje, a gestão de qualquer clube paulista é melhor que a do São Paulo, que qualquer rival paulista, né? Não é qualquer clube paulista. Qualquer grande rival paulista é a gestão. É a gestão. E aí, por isso que eu digo. Aí você fala assim, pô, a gestão do Palmeiras é melhor que o São Paulo. Mas nós somos tricampeão mundial. O Palmeiras não tem mundial. É isso, cara, assim. Esse tipo de comportamento que vem levando o São Paulo temporada após temporada nesse ritmo de degradação, cara. Nesse ritmo de... eu não acho que... Eu vejo muita gente falando assim, pô, o caminho do São Paulo ano que vem... e eu cito o próprio Barolo. Meu medo é o São Paulo se rebaixado no Campeonato Brasileiro e no Paulista. Eu não vejo o São Paulo com risco de rebaixamento do Paulista. Se o Rogério Ceni se manter, esses jogadores, a base deles se mantiverem, eu também não vejo o São Paulo com risco de rebaixamento. Mas vai ser mais uma temporada ruim. Vai ser uma temporada brigando de meio de tabela, sonhando com uma pré-Libertadores e, cara, brigando ponto a ponto até a última rodada. É isso que vai ser, cara. A próxima temporada do São Paulo. Isso se a diretoria conseguir honrar os compromissos. Aí é outra história. Então, assim, se a diretoria conseguir manter, honrar os compromissos, minimamente honrar os compromissos, aí é uma coisa que, pô, o time vai deixar a desejar, vai fazer muitas partidas ruins? Vai. Mas vai fazer partidas interessantes em dados momentos do campeonato. E nesses dados momentos serão os momentos que o São Paulo vai fazer pontos suficientes para não correr risco de rebaixamento. E aí eu não estou passando pano, né? Pro torcedor são paulino que tá maluco, que tá mais apaixonado, que tá com os nervos à flor da pele, eu não estou passando pano. Isso é uma contratação. Esse ano... é mais um ano pro São Paulo brigar contra o rebaixamento. Isso não aconteceu, cara. E assim, eu não tô querendo minimizar o problema. Por isso que eu tô falando. Se a gestão São Paulina conseguir manter minimamente, né, conseguir honrar minimamente os compromissos, atraso vai ter, né? Atraso vai ter. Mas se conseguir honrar minimamente os compromissos, o São Paulo deve ser um time mediano, de meio de tabela. É isso. É isso que dá para esperar. Agora, se não conseguir honrar os compromissos, a gente sabe o que vai acontecer. E essa é uma possibilidade alta, né? E aí é o caminho para autodestruição, cara. Aí esse é o caminho para autodestruição. Então, assim, o que vai acontecer? A dívida do São Paulo, na minha opinião, ela vai crescer de uma forma que, assim, deverá passar a ser uma das maiores dívidas do Brasil. Deverá passar a ser uma das maiores dívidas do Brasil. Aí por isso que eu falo, o problema é que olha para o vizinho, aí olha para o Corinthians. Pô, o Corinthians tem uma dívida absurda também e está conseguindo pagar tudo. O Corinthians teve uma estratégia de gestão o Corinthians tinha muitos jogadores, né? Contratou muito jogador ruim, e aí emprestou uma galera e estava mantendo esses jogadores que não eram aproveitados. O Corinthians se livrou de uma penca de jogador e limpou a folha salarial. Aí é que está a diferença. A dívida continua gigantesca, sim, mas o Corinthians consegue honrar os compromissos. Por quê? Porque limpou a folha salarial. O São Paulo tem aonde enxugar? Não estou aqui minimizando o problema do Corinthians, hein? Eu acho que o problema do Corinthians ele é preocupante. Porque eu acho que, assim, os números não me convencem, tá?
Sincero e honestamente. Vem aí, balanço financeiro e no início do ano o presidente do Corinthians, do Duílio, só fazendo um parênteses, né? Saiu, criticou jornalista, falou que todo mês tem balancete fiscal, né? Você entra no site do Corinthians, não tem balancete todos os meses. E os números, para mim, eles não me convencem. Né? Eles não me convencem. Eu sempre falo daquela coisa. Se você tem dívida, você tem juros. E, cara, assim, não precisa ser nenhum gênio, não precisa ser nenhum especialista de mercado financeiro para saber que os juros, né, a cada mês que passa, ele vai aumentar a dívida exponencialmente, cara. Então, assim, não precisa ser nenhum gênio para chegar a essa conclusão. Por isso que eu falo, esses números que o Corinthians apresenta são números que, assim, não me convencem. Mas, enfim, se continuar seguindo da forma como tá, pagando todo mundo em dia, tá tudo certo. O Corinthians vai ser uma equipe que vai estar sempre disputando, se vai ganhar títulos ou não é outra história, mas que vai estar sempre competindo, né? Não vai se equiparar ainda ao Flamengo, ao Palmeiras, mas vai conseguir competir com os dois. E aí pode abocanhar um título ou outro, ganhar uma receita bacana e tentar amortizar a dívida. Eu acho que essa é a estratégia do Corinthians. Esse ano já não veio o título. Então, assim, o quanto que a dívida do Corinthians vai aumentar? Porque assim, a gente sempre falava, pô, o ano do Corinthians, pelas contratações que vem fazendo, passa muito pela conquista de um grande título. O grande título não veio. O vice-campeonato do Campeonato Brasileiro, por exemplo, já está praticamente fora de questão. Tem um vice da Copa do Brasil. É uma grana importante, sim. Mas ainda é pouco porque o Corinthians precisa. E o São Paulo, né? O Corinthians ainda conseguiu encontrar um meio de enxugar sua folha salarial, trazer grandes jogadores e conseguir melhorar o nível do seu futebol. O São Paulo vai conseguir fazer isso? Eu acho que eles olham para o lado e acham que existe algum tipo de engenharia financeira. Cara, a contratação do Galopo, assim, você procura em programas esportivos, você procura matérias de sites esportivos especializados. Cara, ninguém explica 100% essa contratação do Galopo. O que foi isso? Ninguém explica, cara. Como é que esse cara foi contratado? O quanto que isso vai custar de fato ao São Paulo? Cara, isso aí é uma parada do submundo, cara. E aí, quando soltarem o balanço financeiro, próxima temporada, cara, assim, serão números que não vão me convencer. Desculpa. Assim, você está questionando os números divulgados pelos caras. Assim, eu tenho o direito de questionar o que eu quiser também. Mas não me convencerão, cara. Eles podem falar, não, estamos num caminho muito bom, né? Estamos no caminho para reconstrução. Cara, não vão me convencer, pelo menos não nessa próxima temporada. A gente vai precisar ver uma mudança de postura bastante, cara, assim, bastante radical em 2023 para aí sim a gente se convencer de que, cara, existe um caminho, existe uma possibilidade, vai levar muito tempo, mas existe uma possibilidade. Até agora, nada, assim, nada. O início da gestão Casares parecia que a coisa ia se encaminhar para um destino melhor para o São Paulo e foi só ladeira abaixo, cara. Essa é a verdade. Foi só ladeira abaixo. Enfim, a gente vai deixar para falar mais sobre isso no final da temporada, quando a gente começar a fazer o balanço das equipes ao longo do campeonato, né? Ao longo da temporada, a gente vai deixar para falar mais sobre isso no final, mas, cara, assim, o sonho de Libertadores vai ficando complicado, ele é possível ainda, obviamente que ele é possível, e eu falei aqui, cara, algumas combinações de resultados não são absurdas de acontecer, mas, cara, se você chegar a essa altura e ter que contar com deslizes dos adversários, e ter que torcer contra os adversários, é complicado. Eu acho que é muito pouco, né? Acho que é muito pouco. Eu acho que ainda dá para classificar. Tem gente que está muito pessimista e fala que não vai se classificar. Tem gente que fala que é melhor nem se classificar. Eu acho que o São Paulo tem que se classificar. Eu acho que o São Paulo tem que buscar. Até porque a disputa da pré-Libertadores, o São Paulo pegará times cara, assim, de nível de sul-americano. Então, assim, a possibilidade de chegou é um finalista, é o atual vice-campeão. Então, assim, não é absurdo imaginar que o São Paulo chegue na fase de grupos.
chegar na fase de grupos é uma receita importante. Você fala, mas vai passar vexame. Cara, isso aí pouco importa. O que o São Paulo tem que mirar é receita, é grana. É grana. Fica a decepção do resultado esportivo? Obviamente que fica. E pro torcedor isso magoa e machuca demais, cara. Mas, pô, e aí de novo, assim, a gente tem que avaliar o negócio de uma forma fria. E qual que é a forma fria? É ir o máximo que der, o mais longe possível em todas as competições, para que o São Paulo ganhe receita e consiga seguir, né? Enfim, tentar manter a sua administração, a sua gestão do futebol minimamente aceitável, minimamente aceitável. Enfim, de novo, vou deixar mais para falar sobre isso no final da temporada, quando acabar, talvez pós-Copa do Mundo, né? A gente fala do balanço das equipes que vão disputar a Série A, mas o torcedor está na bronca, o momento é péssimo e eu comecei o podcast falando, eu me arrisco a dizer que o Rogério Ceni não ficará no São Paulo, né? Eu imagino que o Rogério Ceni ele vai buscar outros ares, né? E não é nem a digestão são paulina que vai, ô Rogério, vamos fazer um acordo? Eu acho que vai partir do Rogério. Ele vai abrir mão de tudo, né? Fala assim, cara, não precisa pagar nada, não precisa nem pagar o último salário, não precisa pagar nada. Eu vou, vocês me liberam, eu abro mão até do último salário se precisar. Eu acho que vai ser nesse naipe. E ele acho que não tem mais clima também, né? Não tem mais clima. Ele não tem clima para ficar e o torcedor, a imagem, né? O carinho, o respeito que o torcedor tem com ele vai se degradando. À medida que o tempo vai passando, os resultados não acontecem. Então é isso, gente. Finalizando por hoje. Amanhã a gente... vários jogos, inclusive os que disputam pleiteiam essas últimas vagas para Libertadores. O campeão brasileiro vai entrar em campo e o São Paulo, pro São Paulo importa muito, hein? Este jogo do Palmeiras. O Palmeiras vai enfrentar o América que é o atual 7º colocado. Importante, o torcedor do São Paulo vai torcer. É um paradoxo, mas vai torcer pro Palmeiras. Deve ser um jogo complicado pro América, porque é o jogo de levantar a taça, né? A gente viu o que aconteceu com o Fortaleza no jogo em que o Palmeiras já estava campeão, né? Algumas horas antes o Palmeiras foi campeão, entrou pra, cara, amassar o Fortaleza. Esse é o jogo que tá valendo o caneco, tá? Esse é o jogo que, por mais que o torcedor ele queira que o América ganhe para complicar a vida do São Paulo, o Palmeiras, o Abel Ferreira não importa, cara. Eles vão entrar para vencer e para, cara, mais uma atuação de gala para coroar, né, o dia de levantar a taça. Então, jogo difícil. E o São Paulo deve torcer bastante pro Palmeiras. É isso, a gente vai finalizar, a gente vai acompanhar esses jogos e amanhã a gente está de volta para falar desses outros jogos, né, os jogos da quarta-feira do Campeonato Brasileiro. Outros dois adversários que importam muito ao São Paulo só jogam na quinta e a gente vai acompanhar, a gente vai voltando. Então, fecha por hoje. Valeu demais, forte abraço e até a próxima. Tchau.